Amém. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 2. Salmos está no meio da Bíblia. Provérbios vem depois, Eclesiastes vem um pouquinho depois de Provérbios, tá? É um livro depois de Provérbios. Então abre no meio e dá em Salmos. Se você não tem uma Bíblia, peça que nós temos aí para te emprestar, tá? Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10. Vocês acharam? Eclesiastes 2, versículo 10, nós vamos ler 10 e 11. Diz assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Salomão falando. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, versículo 11, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Só até aí. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, que a tua mensagem, Senhor, venha a cada coração que está aqui nesta noite, Pai. Que essa mensagem seja, mais uma vez, Senhor, para nos estimular, Senhor, para nos levar ao alto, Senhor, para nos levar a Ti, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, em todo momento. Que seja assim, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salomão, esse livro ele escreveu, né, ao final da sua vida, é o que nós percebemos pelas palavras dele. Ele recebeu de Deus uma sabedoria, uma mente privilegiada, né, e uma sabedoria enorme. Foi talvez o homem mais sábio do mundo. Ser sábio, necessariamente, né, o faz pensar. Uma pessoa que é sábia é uma pessoa que pensa. Uma pessoa que não pensa não é sábia. E ele pensava, ele escreveu vários provérbios, ele escreveu esse livro, né? Então, pensar em quê? Pensar sobre os valores da vida, pensar sobre aquilo que a pessoa faz, então o valor dessas ações, né, aquilo que ela executa. Ser sábio é justamente pensar sobre isso e ser autocrítico. Uma pessoa que não é autocrítica não é sábia. Porque nós precisamos pensar naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós devemos fazer, né? Então, sábio é você fazer isso, pensar, ser autocrítico, né? E a gente encontra nesse livro de Eclesiastes uma grande frustração dele. Se você for ler, ele fala mais de uma vez sobre a inutilidade das coisas que ele fez, né? A inutilidade do ser humano, ele faz as coisas e é inútil. Então, Salomão estava frustrado com ele mesmo, né? E também com a raça humana, pelo que ele via, pelo que ele assistia, né? E aquele que, pelo contrário, não pensa, é tolo, é insensato. Aquele que não reflete nas coisas que faz, que não reflete segundo o que nós cremos que Deus quer, é insensato, é tolo. Sábio é pensar sobre aquilo que nós fazemos. Porque a pessoa que vive sem pensar, sem raciocinar, sem pesar na balança as suas ações, né, os seus pensamentos, as suas palavras, essa pessoa ela vive como se não precisasse dar conta. E não é assim. E aí eu fiz questão de trazer aqui, eu queria que você abrisse comigo Isaías, capítulo 35, porque normalmente quando você fala esse tipo de coisa, né, esses versículos estão no Novo Testamento, mas Isaías falou exatamente o que eu estou dizendo agora, sobre prestar contas. As pessoas têm uma ilusão, né, sobre algumas palavras que estão na Bíblia, né, estamos na graça, sim, mas você vai prestar conta, isso está escrito por um profeta, que não foi influenciado por nada,
do Novo Testamento. Então, Isaías, milhares de anos antes, falou o seguinte, no versículo 1 do capítulo 35, ele diz assim, nós vamos até o 8. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Aí ele está falando sobre nós estarmos com Deus no final, tá? Isso aqui é uma profecia dos últimos dias. Versículo 3. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo e a língua do mudo cantará de alegria. Isso já é uma profecia sobre Jesus, tá? Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho, que será chamado caminho, você está vendo que está a letra maiúscula, de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ele está falando que nós precisamos prestar atenção naquilo que nós fazemos, para nós não sermos insensatos. Os insensatos não seguirão por ele. Ele fala aí, você tem que entender isso, né? Algumas profecias, você tem elas para vários tempos diferentes. Ele fala de Jesus, fala dos últimos tempos, né? E fala que nós vamos ser cobrados disso. Os insensatos, eles não pensam. Ou quando pensam, já passou. Não dá mais, já é tarde demais. E que Deus nos proteja disso. Nós não podemos deixar acontecer e ver o resultado. Nós temos que nos antever. Nós temos que proteger a nossa vida, a nossa salvação. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo na terra a cada momento. Hoje é dia de ceia. Não só hoje, todos os dias devemos fazer isso, mas hoje é um dia de pensar, é um dia de refletir, é um dia de pedir perdão. Você sabe que está pecando? Arrependa-se, peça perdão. E nós todos temos que fazer isso. É um dia de nós estarmos recomeçando. Nós precisamos fazer isso. Amém? Amém. Eu vi um documentário na televisão, né? Sobre a guerra do Vietnã. E me chamou muita atenção para os relatos das pessoas que passaram por aquela guerra, né? E elas diziam basicamente que eles ficaram sem rumo. Tanto porque quando eles chegaram, era um outro Estados Unidos, né? Era uma terra diferente. Não teve, como um deles falou, né? Hoje há uma preparação para isso, tá? Não sei se você sabe, mas eles são preparados para ir e para voltar. Porque naquela época não havia essa preparação psicológica. Não havia nem a preparação social. Porque aqueles homens, quando voltaram, eles eram estranhos na própria terra deles. E as pessoas achavam eles estranhos e eles não se sentiam bem, porque elas não eram valorizadas. Ainda tinha esse problema, elas não eram valorizadas. Então elas ficavam como se estivessem sem direção lá e quando chegavam na terra. Eles sentiam como se aquela guerra não fazia sentido. Eles estavam num rumo, um rumo perdido. Eles não escolheram estar lá.
E eu quero que você entenda isso, porque esse é um foco que eu vou depois trazer você para entender. Eles não escolheram estar lá, mas não importava isso. Eles sentiram a mesma consequência do que se eles tivessem escolhido estar lá. Eles sofreram quando eles voltaram, eles foram discriminados, eram considerados loucos, né? Eles sentiram as consequências de estar numa guerra sem causa. Uma guerra que os próprios americanos achavam isso. Era uma guerra sem causa. O que a gente está fazendo lá? Por que a gente está lá lutando hoje? Você, não sei se você sabe, eu espero que você não faça isso, mas muitos estrangeiros ganham green card, né? O direito de se tornar americano. Eu não sei, não vou entrar no detalhe administrativo disso, o jurídico, mas ganham o direito de estar nos Estados Unidos. Eu não sei se green card é cidadania ou não, mas não importa. Ganham o direito de estar nos Estados Unidos para ir, ou pelo meio, né? Por meio de ir à guerra. E vários brasileiros estão fazendo isso, porque querem morar lá, aí vão para a guerra para ter o direito depois de morar nos Estados Unidos. Então, o que eles fazem? Eles diminuem a pressão do povo americano sobre, né, o Congresso ou sobre o presidente. Então, muita gente está indo, e aí essas pessoas não são identificadas, as pessoas, os governos não sabem. Então, é tudo feito de uma maneira, né, que resolva para eles algumas dessas causas. Eles, aqueles homens que foram naquela época, eles não se identificavam com aquela guerra, não se identificavam com as causas da guerra, eles não queriam estar ali, mas sentiram o peso de matar pessoas, de ver seus amigos morrerem, de trazer, né, vários membros amputados deles mesmos, né, e de outros. Eles viram amigos e inimigos morrerem. Isso é um peso para qualquer pessoa. E eles viram isso. E as suas vidas, elas foram transformadas por isso. Na verdade, eles foram prejudicados por isso. Eles foram mudados para sempre. A partir daquele momento, eles lembrariam, eles iam sonhar sobre isso, etc. e tal. E aí eles voltaram aos Estados Unidos e o documentário mostrava, né, que muitos deles ficaram vagando pelos Estados Unidos. Eles não paravam na cidade deles, eles começavam a vagar, como se fossem moribundos, né? Como se fossem um andarilho. Eles não conseguiam se adaptar mais. Eles não foram preparados e não conseguiam. Sabe, porque eles não viam propósito em tudo o que aconteceu. Em tudo que aconteceu, eles não viam propósito. Até porque, se você sabe o que aconteceu, depois de tanta luta, os americanos simplesmente se retiraram, porque a pressão foi grande, se retiraram, e aí o norte invadiu o sul 1 ou 2 semanas depois e tomou tudo, e tudo ficou, né, comunista. Ou seja, não valeu de nada. Essa era a impressão deles. Para que a gente lutou lá? Para que eu fiquei 5 anos lá? Um deles falando, por que eu fiquei 5 anos lá? Depois, tudo foi entregue. O pessoal que era comunista do norte invadiu o sul e acabou. Toda a guerra não valeu de nada. Agora eu quero que você volte comigo para Salomão. Ele estava no final da vida dele, sentindo-se um inútil. Ele estava se sentindo inútil. Porque apesar de toda a sua sabedoria, ele tinha tomado muitas decisões erradas. Apesar de ter sido abençoado por Deus, e você deve conhecer o início, né? Quando Deus pergunta para ele, o que você quer? Ele, em vez de pedir riquezas, etc. e tal, ele pediu sabedoria. Isso foi, sabe, muito bom, isso é tremendo. Só que não adiantou, porque depois ele tomou decisões erradas. Ele traçou caminhos errados, tortuosos. Ele tomou várias esposas de vários povos. Na verdade, eu entendo que essas esposas eram oferecidas a ele, né? Então tinha um rei de algum lugar, ia lá e oferecia a sua filha. E aí ele não recusava, tinha um harém enorme. Só que ele, quando ia ficando mais velho, mais cansado, ele acabou, inclusive, adorando os ídolos
dessas mulheres. Então, no final da vida dele, ele está se sentindo assim, arrasado, inútil. Apesar de sábio, ele não conseguiu perceber aonde ele estava entrando. É uma coisa que nós precisamos sempre refletir. O que eu estou fazendo? E o nosso aio, a nossa referência é a palavra de Deus. Se você sabe que está fazendo alguma coisa contra o que está escrito aqui, o que você tem que fazer é se consertar. E a oportunidade de consertar é todos os dias, como eu falei. Mas hoje é um dia especial para que nós pensemos. Hoje, Paulo chega e recomenda: não tome a ceia do Senhor sem refletir, de forma indigna, de forma, não desvalorize, porque quando nós comemos, o pão e bebemos o suco da uva, o que nós estamos fazendo é tendo comunhão com Jesus. Então nós temos que refletir. E nós precisamos refletir também para não cair nos erros. Talvez hoje você não reconheça algo como sendo errado. Não, isso aí não é errado. Pede a Deus para mostrar. Então aquele homem que era sábio, pelos caminhos que ele escolheu, por aceitar as várias esposas, eu imagino que eram bonitas mulheres, e ele fala aqui, nós lemos, que ele não se privou do quê? Dos desejos. Ele não se privou, estava escrito aqui, nós lemos no capítulo 2 no início. Então, ele não se privou dos desejos, e essas coisas o levaram ao erro, E pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes a gente sabe o certo e faz o errado. Por quê? Aí você vai e pensa assim: Deus vai ter misericórdia. Ele vai ter misericórdia no coração contrito, arrependido. E você precisa ter esse coração. Nós precisamos. Eu não consigo, eu já me meti nessa enrascada. Gente, eu tenho um Deus que é criativo. Se você está com um nó na sua vida, assim, você pede e ele vai desfazer. Se você tem sinceridade de coração, se você tem o desejo que ele desfaça uma situação que você entrou errada, ele vai desfazer. Ele vai te mostrar também, Se você não tem certeza, ele vai te mostrar. Sabe, o que aconteceu com Salomão pode acontecer conosco, se nós não pensarmos, se nós não refletirmos. Aí o que vai acontecer no final da nossa vida? Quando nós formos avaliar o que nós fizemos, nós vamos olhar para trás. E aí, o que eu fiz? A minha vida foi inútil. E aí, você vai se encontrar na mesma situação que ele. E não tenha dúvida, você vai ser avaliado. Você se avalia e Deus vai te avaliar. Não tenha dúvida disso. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser, não sábios, nós precisamos ser obedientes a Deus. Nós precisamos refletir. Eu estou falando não sábio, não é que eu não quero que você seja sábio, mas é que toda a sabedoria não adiantou de nada. O que nós precisamos é ter um espírito, de submissão a Deus. Isso é o principal. Sabedoria pode ou não te levar a algum lugar, como ele, que foi levado para o lugar errado. E aí você, no final da sua vida, como aqueles homens, por isso que eu citei o pessoal do Vietnã, o pessoal que foi para a guerra do Vietnã, no final da sua vida você pode olhar para trás, como Salomão, e pensar assim, e aí foi o título dessa mensagem que eu dei, foi uma causa perdida. Foi uma causa perdida. Eu creio que Salomão, tem pessoas que acham que Salomão não estará conosco no céu, tá? Eu creio que ele estará por um motivo só. Porque Deus fez uma promessa a Davi. De alguma forma, no último suspiro dele, ele vai se arrepender. É passado, Ele se arrependeu de alguma forma e ele está com Deus. Por quê? Foi prometido a Davi por Deus isso. Se não fosse isso, pelo que nós lemos, era causa perdida. O pessoal do Vietnã, que lutou tanto, que matou, que viu morrer amigos,
eles olham para trás e dizem: que adiantou? Deixaram os comunistas, literalmente, os americanos saíram e deixaram os comunistas tomarem o país. Causa perdida. E você? Você vai esperar chegar no final para olhar para trás? Ou você vai todas as vezes que você orar, todas as vezes que você ler a palavra, todas as vezes que você vier nesse lugar, todas as vezes que você encontrar 2 ou 3, né? Seus irmãos, todas as vezes que você ceiar, você vai mais uma vez refletir e não deixar que a sua vida seja uma causa perdida. Ao final você vai olhar para trás e a sua vida vai ter valido a pena. Como Paulo, combati o bom combate. Eu garanto que o sentimento de Paulo não era o mesmo de Salomão. Ele se esforçou, ele refletiu, ele tomou decisões erradas também, mas ele refletia. E Deus o abençoou, e no final ele pôde dizer: combati o bom combate. Estava pronto para morrer, combati o bom combate. Sabe, não pensar hoje, não raciocinar hoje, pode significar se arrepender depois. Você tem decisões a tomar? Pense, porque você pode se arrepender depois. Aqueles soldados não puderam escolher, eles foram convocados, mas você pode. Você pode. Por mais que você ache que você está enrolado já, não, eu já estou enrolado, pede a Deus. Meu trabalho é assim, assado, está acontecendo isso. Pede a Deus. Ele desenrola o nó. Ele desenrola. Sabe, você pode resolver. Você não é um convocado, você não é um recruta. Você pode resolver. Você pode fazer uma escolha. Faça a escolha certa, para que a sua vida não seja uma vida perdida. Lá no final você vai olhar para trás e causa perdida. Minha vida foi uma causa perdida. Sabe, você tem que fazer as coisas e considerar as coisas significantes, né? O que você se dedica a fazer? Será que isso é importante? Será que isso é importante? Aquilo que eu dou tanto valor, será que é importante? Eu vou falar uma coisa aqui, os que gostam, eu estou só dando um exemplo, tá? Por favor. Será que brigar por causa de time de futebol, discutir por causa de time de futebol, será que isso é importante? É? Meu Deus, tem tanta coisa, eu estou falando só um exemplo, tá? Infelizmente sempre uso isso. Não fica chateado comigo, porque é o mais simples, né? Da gente enxergar como é bobagem, né? Mas, sabe, tantas coisas que nós fazemos, que damos valor, que não tem. Salomão diz lá em Eclesiastes, né, que se dedicou a ter prazer e descobriu no final da sua vida como isso foi fútil. Fútil. E aí, para terminar, eu queria que você abrisse comigo Eclesiastes, capítulo 12, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, nós vamos ler os versículos 13 e 14. Final do livro, os 2 últimos versículos, ele dá a solução. Ele diz assim: agora que já se ouviu tudo, ou seja, tudo aquilo que ele tinha escrito antes, aqui está a conclusão. Tema a Deus. Não é temer os homens, o que os homens vão pensar, o que os homens querem que você faça. Não, tema a Deus. Obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Isso é significativo. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Para aqueles que acham que Deus não vai julgar, está aqui bem claro: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom,
seja mau. Não pense que isso aqui é só para o povo, né, de Israel, os judeus, não. Deus trará a julgamento tudo o que foi feito por todos os povos, em todas as épocas. Inclusive, tudo que está escondido, que você pensa que está escondido, né? Que nós pensamos que está escondido. Seja bom, seja mal. Velho Testamento falando sobre o julgamento final. Salomão, um homem que tinha sabedoria, perdeu-a com o tempo, talvez pela soberba, não sei, mas que ele deixa bem claro para nós. E aí, você quer ter uma vida que ao final você vai olhar para trás e dizer assim, eu combati o bom combate? Ou você vai olhar para trás e dizer, causa perdida. Só depende de nós. Só depende de nós. Não o executar porque precisamos de Jesus para nos ajudar. Mas depende de nós tomar a decisão de mudar. Existem algumas pessoas que acham que essa decisão é impossível. Nós somos tão ruins que não conseguimos tomar essa decisão. Eu não creio assim, né? Porque a pessoa que pensa assim se esconde atrás do eu não posso fazer nada. Você pode. Você tem que tomar a decisão. Você tem que dizer, eu quero mudar. Eu não quero continuar. Como Salomão no final do livro disse assim, olha, o essencial é obedecer a Deus. Não o que vai agradar aos que estão à sua volta, ao seu país. Essencial é obedecer a Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? E eu já aproveitando, vou pedir para você refletir sobre a sua vida agora, porque esse foi o motivo o cerne da pregação. Vou pedir para você refletir, porque fazendo isso você já vai estar preparado para tomar a ceia. E ao refletir, eu vou dizer para você que para você tomar a ceia, Paulo nos ensina que nós temos que nos arrepender. Ele não diz, como eu sempre digo, né? O eunuco para se batizar não conseguiu provar que estava de qualquer forma. Ele recebeu de Filipe o batismo naquela mesma hora. Ele não teve que provar nada. Se você se arrepende de coração, eu creio. Se você se arrepende, resolve não voltar a pecar, eu creio que você, nesse momento, está digno de tomar a ceia. Mesmo porque não sou eu que tenho que ver isso ou aquilo na sua vida, e sim o nosso Deus, que é quem julga todas as coisas. Então, que você agora se arrependa daquilo, que tenha no coração não repetir o erro, e que o Espírito Santo te ajude, me ajude, nos ajude a todos a tomar dignamente essa ceia. Eu vou orar, feche seus olhos comigo. Senhor, nós pedimos, Pai, que Tu venha sobre nós com Teu Espírito Santo, Pai, nos mostrando aquilo que nós temos que nos arrepender. Eu te peço perdão desde já, Senhor, por aquilo que Teu Espírito já tocou no meu coração. E eu peço, Senhor, ajuda a cada um que está aqui, Senhor, a tomar a decisão certa, Pai, para não se arrepender ao final da sua vida, Senhor, como uma vida com uma causa perdida, Senhor, mas que seja, Senhor, por causa do eterno refletir da autocrítica, Pai, que nós possamos entregar tudo a Ti, Senhor, em oração, Pai. Até mesmo, Senhor, as nossas tendências para o mal, Senhor, aquilo que hoje, Senhor, está dominando muitas vezes a nossa vida, Pai. Ô Senhor, que nós possamos entregar a Ti agora, Senhor, e estarmos dignos, Senhor, de, ó Pai, tomar parte contigo do Teu corpo, Pai. Sermos parte, Senhor, do Teu reino, Senhor. Comermos, Senhor, do Teu pão, do Teu vinho, Senhor, do Teu fruto da uva, Pai, simbolizando Teu corpo, Teu sangue, Pai. Ô Jesus, obrigado por tudo. Deus, obrigado, Deus Pai, por enviar Jesus. Que o nosso coração esteja correto. É o que nós pedimos, Senhor.
Que haja arrependimento, Senhor. Que haja, Senhor, fruto do arrependimento, Senhor, a transformação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Eu normalmente faria com o pastor Timóteo, mas eu vou pedir para ele tocar aquela música que a gente canta nas ceias, normalmente cantava muito tempo antes. Vem cá, Fabinho, vem acompanhar aqui. Acompanhar. Seja bendito o Cordeiro. Música nova. Vê se tem ela aí, por favor, a letra. É uma música recente, talvez nem todos conheçam por causa disso. Todos os domingos de ceia, lá na igreja Nova Vida de Botafogo, eu cantava essa música. Desculpe o meu saudosismo. A letra só está um pouquinho diferente, eu tenho que ler porque ela está um pouquinho diferente do que eu cantava, mas não tem? Seja o Cordeiro. Bendito seja, vê se está como bendito seja. Por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, e por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais forte pecador, pois que mais alto que a neve o teu sangue, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado
pecado. Que maravilha deste amor, pois que mais alto que a neve. Aleluia! Creia nisso. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve. Mais uma vez, algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a... Sim, nesse sangue. Sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve. Aleluia! Aleluia, Senhor. Feche seus olhos, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos fazer parte do corpo ao tomar e comer o pão e o cálice, Senhor. Oh, Senhor, traga para nós os benefícios, Senhor, de nós comermos do pão. Traga a cura para nós, traga a comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, ó Pai, no mundo inteiro, e a comunhão contigo. Ó Senhor, ao beber o cálice, que nós possamos, em nome de Jesus, sermos renovados espiritualmente, Senhor. Ó Pai, que nunca ninguém que aqui está, Senhor, olhe para trás e veja a sua vida como uma causa perdida, Pai. Ó Senhor, que nunca nos deixe o Teu Espírito, Senhor. Ó Senhor, que nós queiramos, Senhor, a cada dia obedecer a Ti, Senhor. Que o mais valorizado que tenha para nós, Senhor, não sejam carros, times, pessoas, mas seja, ó Pai amado, a Ti, ao Teu Filho e ao Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor, nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda a entender, Senhor, nos ajuda a viver, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.